Bom dia, sétimo ano. Olha só, essa aula nós vamos iniciar hoje, a aula de história, né? Talvez seja a nossa última aula gravada, porque na semana que vem nós vamos fazer as aulas através da plataforma Zoom, tá? Então nós vamos ter aulas segunda e terça-feira, segunda-feira de 9 a 9h40, depois de 9h50 a 10h30, mais ou menos, e na terça-feira nós vamos ter de 10h40 a 11h20, depois de 11h30 a meio-dia e 10, meio-dia e 20, mais ou menos. Eu vou mandar o horário certinho para vocês, com o link, através aí do grupo de WhatsApp, para a gente fazer as nossas aulas em tempo real, tá certo? A partir da semana que vem. E aí vamos deixar essas aulas gravadas um pouco. A aula em tempo real é melhor, que a gente pode estar interagindo e vocês tirando as dúvidas em tempo real, né, que surgirem. E até mesmo, já para a semana que vem, vocês já podem estar preparando aí, anotando as dúvidas que vocês tiveram até agora, para a gente estar poder tirando, tá? Tirando nessas aulas que a gente vai ter a partir da semana que vem, tá? Em tempo real. Então, vou mais tarde mandar o link e o horário certinho para vocês no grupo de WhatsApp das aulas dos nossos encontros, a partir da semana que vem. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 10, falando sobre as reformas religiosas e a contra-reforma. Por que o capítulo 10? Porque o capítulo 9, que fala aí do Renascimento, nós já vimos lá no início do ano, né? Foi o primeiro assunto que nós vimos, foi o Renascimento. A unidade 3, que nós começamos no início do ano, lá na unidade 3, no capítulo 8, Renascimento. Foi uma das nossas primeiras aulas, que eu inverti um pouco o conteúdo de vocês. E agora nós vamos para o capítulo 10, falar sobre as reformas religiosas e a contra-reforma. Tá? Então, o que foi a reforma religiosa? O que é isso? O que se entende por isso? Bem, a Igreja Católica, a única na época que existia, né, era uma igreja que fazia alguns abusos com a população, com a sociedade. Ela praticava alguns abusos, né? Esses abusos foram percebidos por alguns padres que se revoltaram com a Igreja Católica, protestaram contra a Igreja Católica. Então, eles propuseram reformar a Igreja Católica, né? Sendo que a Igreja Católica não aceita essa reforma que esses padres haviam, né, estavam pretendendo fazer. E aí expulsa esses padres da Igreja Católica, né? Basicamente, isso foi a reforma da Igreja Católica. Eu vou explicar para vocês com mais calma, tá? Só para vocês terem uma ideia do que foi essa reforma. Então, a partir desse momento, então, dessa reforma que a Igreja não aceita, esses padres que foram expulsos da Igreja formam uma nova religião. Eles vão, então, protestar contra a Igreja Católica, né? E daí fundar novas religiões, novas igrejas, né? Essas novas igrejas vão ser formadas e vão ser chamadas, então, de protestantismo. O que vem a ser, então, o protestantismo? Foi o protesto contra a Igreja Católica, contra os abusos que a Igreja cometia naquela época, tá certo? Nós não vamos tratar aqui de fé e religiosidade, tá? Nós estamos tratando apenas do fato, do que ocorreu naquele momento. Cada um de nós tem a sua religião, cada um de nós acredita naquilo que foi criado, em que está sendo criado, né, em que a família direciona, tá? Não estou dizendo que a Igreja Católica é ruim e a Igreja Protestante é boa, nada disso, né? A Igreja Protestante é ruim e a Igreja Católica é boa, nada disso. Não estamos discutindo esse assunto nesse momento. Nós estamos falando aqui de o que foi a reforma protestante e o que foi a contra-reforma. O que aconteceu naquela época e como surgiram essas novas religiões, tá? Então, a religião protestante, ela surge desse desagrado com a Igreja Católica, né?
Então, um padre chamado Martinho Lutero, ele se revolta contra a Igreja Católica, ele prega na porta de uma catedral 95 teses, né, em que ali ele coloca toda a insatisfação com a Igreja Católica. Ele vai ser expulso, obviamente, né, da Igreja Católica, e ele vai, então, fundar a sua própria igreja, né, que é a Igreja Luterana. Então, a partir daí, novas igrejas irão surgir, né? Martinho Lutero funda a Igreja Luterana, João Calvino funda a Igreja Calvinista e Henrique VIII, rei da Inglaterra, vai fundar a Igreja Anglicana. Cada qual com o seu interesse. Por isso que nós não podemos dizer, né, que a Igreja Católica era totalmente errada, ela cobrava impostos da população, ela cobrava o dízimo, ela cobrava isso, cobrava aquilo. As várias igrejas têm as mesmas situações. Por exemplo, até mesmo na época em que foi feita a reforma religiosa, cada um desses que fez a reforma tinha um objetivo. Olha o objetivo de Henrique VIII quando fundou a Igreja Anglicana. Henrique VIII, rei da Inglaterra, né, ele conheceu uma nova mulher e ele queria se casar com essa nova mulher, né? E aí ele procura a Igreja Católica para se casar com a nova mulher. Só que ele já era casado, ele já tinha família e já era casado. Então a Igreja Católica não permite, até os dias de hoje, né? Não permite que a pessoa que já seja casada na igreja se case novamente. O que Henrique VIII faz, então? Ele separa a Inglaterra da Igreja Católica, cria a sua própria igreja, onde ele vai ser o chefe religioso também da Igreja Anglicana, né? E aí ele pode se casar com a sua amante, tá? Então, para a gente ver que há sempre um jogo de interesses em todas as religiões. Se a gente fosse pegar, né, piamente naquilo que está ali, a gente vai ver que todas elas há um jogo de interesse em todas elas, tá certo? Então, por isso é que nós não vamos discutir aqui a religiosidade, e sim o fato como todo, tá? Bem, então, a gente tem aí a reforma religiosa, né? Onde o catolicismo começa a ser criticado pela venda de indulgências. O que é a venda de indulgências? O perdão dos pecados, né? A Igreja Católica dizia que para a pessoa ser salva, ela tinha que comprar o perdão do pecado, ela tinha que pagar pelo perdão do pecado, né? A Igreja Católica também tinha um grande acúmulo de bens e riquezas, além de vender também relíquias sagradas, né? Ela vendia um pedacinho de pano e dizia que aquele pedacinho de pano era o pedacinho de pano que Cristo estava vestindo no dia em que ele foi executado, foi morto, né? Além de fazer a cobrança do dízimo e ter ações questionáveis pelas pessoas. A missa era rezada em latim, as pessoas não entendiam o que o padre dizia nas missas, né? Tudo isso era questionado pelas pessoas, pela sociedade e por alguns padres, né? Houve-se abusos também eclesiásticos em relação a jovens, padres fazendo sexo, né? Tudo isso passou a ser questionado por alguns membros da igreja. Então, a igreja sofria, a Igreja Católica começou a sofrer com esses olhares dos seus próprios membros para com aquilo que ela fazia de errado, né? As pessoas começaram a perceber que a igreja não era tão santa como se dizia, tá? Bem, houve uma proposta de se fazer essas transformações na Igreja Católica. Essas transformações, elas foram provocadas através do Renascimento, onde o homem começou a perceber, né, que aquilo que a igreja dizia, nem tudo que aquilo que a igreja dizia era verdade. A exemplo do que a igreja dizia, né, que o Sol girava em torno da Terra.
né? E aí a gente viu que Galileu e Copérnico, né, descobriram que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra que girava em torno do Sol. E eles foram considerados bruxos pela Igreja Católica porque eles estavam desmentindo aquilo que a Igreja dizia que era verdade, né? Então, eles foram condenados e tiveram que negar a sua descoberta científica para não serem mortos na fogueira ou considerados bruxos, né? Então, o Renascimento influencia para que haja essas transformações na Igreja Católica, para que a sociedade possa abrir os olhos, né? As grandes navegações também é um outro fator que faz com que a Igreja a sociedade comece a perceber que nem tudo que a Igreja diz é verdade, né? Por exemplo, se descobre através das grandes navegações que no mar, no Oceano Atlântico, não tinham monstros, né? E nem que o litoral, o horizonte lá, né, seria o fim do oceano, né? Que lá seria um abismo. Isso é descoberto através das grandes navegações, né? O absolutismo, o mercantilismo, o colonialismo também fazem menções às transformações ocorridas na sociedade que vão trazer questionamentos referentes à Igreja Católica, tá? Além dos questionamentos referentes ao teocentrismo, em que se colocava Deus como centro das coisas, né? E as regras impostas pelo catolicismo, onde a Igreja pontuava algumas regras para a sociedade, mas a Igreja mesmo descumpria aquilo, como a usura, né? A Igreja dizia que a usura, o acúmulo de capitais de ouro e prata e dinheiro era pecado, mas a Igreja acumulava ouro, dinheiro e terras, né, para si. Então, nós tivemos alguns pensadores, alguns revoltosos, né? O Martinho Lutero, o João Calvino, o Henrique VIII, que começaram a perceber essas falhas da Igreja Católica e começaram, então, a protestar contra a Igreja Católica. Então, Martinho Lutero, ele vai fundar o luteranismo, né? Martinho Lutero é um alemão, né? É um grande estudioso da Bíblia, e ele dizia que a Bíblia era a salvação da alma, certo? Ele então queria traduzir, né, a Bíblia do latim para a língua alemã, porque as missas eram rezadas em latim e as pessoas não entendiam o que o padre falava. Então, Martinho Lutero propunha traduzir a Bíblia para a língua oficial de cada país, de cada nação, né? Como ele era alemão, na Alemanha iria se rezar a missa em alemão, né? Em Portugal iria se rezar a missa em português, e assim sucessivamente, né? Isso foi negado, né, pelas autoridades da Igreja Católica. Então, houve uma negação da autoridade do Papa para que a Bíblia fosse traduzida para as línguas oficiais, né? Então, a Igreja continua rezando as missas no latim. Isso causa uma grande insatisfação em Martinho Lutero, né? A permissão de casamento ao clero, Martinho Lutero, ele lutava para que o clero também pudesse se casar e a Igreja não permite isso, né? Uma adesão de setores, então, continuam descontentes com o que a Igreja Católica continua afirmando, né? A negação ao casamento dos clérigos, a tradução da Bíblia para as línguas oficiais de suas nações, né? Então, há um descontentamento de setores da sociedade, como os camponeses, os nobres e os burgueses. Essas pessoas ficam descontentes e passam a seguir aquilo que Lutero passa a prega, né? Lutero prega, então, o quê? Que o estudo da Bíblia seria a salvação da alma, tá? Então, algumas pessoas passam a seguir as ideias de Martinho Lutero, que funda a Igreja Protestante, né? O anglicanismo, ele foi provocado, né,
pelo Henrique VIII, que era rei da Inglaterra, né? Henrique VIII, ele era católico, mas ele se revolta com a Igreja Católica porque ele queria se casar, né, com a sua amante. E a Igreja Católica diz não para ele, né? Ele diz que ele não poderia se casar na Igreja Católica com a sua amante. Ele, então, se revolta com a Igreja Católica e separa a Inglaterra da Igreja Católica, né? E funda sua própria igreja, que é a Igreja Anglicana, tá? A Igreja Anglicana, ela tem algumas características do catolicismo e algumas características do luteranismo, né? Da Igreja de Martinho Lutero, tá? E aí, na Igreja de Henrique VIII, a Igreja Anglicana, é permitido o divórcio. Se faz a permissão do divórcio para que as pessoas possam se casar lá. Há também o estudo da Bíblia, né? O líder máximo da Igreja Anglicana é o próprio rei ou a rainha da Inglaterra, né? E a Igreja Anglicana existe até os dias de hoje na Inglaterra, tá, gente? O Henrique VIII, através da Igreja Anglicana, ele vai confiscar as terras da Igreja Católica que estão ali na região da Inglaterra em favor da nobreza, porque a nobreza também criticava que a Igreja Católica pegava as terras, né, para a salvação dos pecados. Para que a Igreja pudesse perdoar os pecados da nobreza, a nobreza tinha que pagar a salvação dos pecados através de doação de terras, né? Então, quando o Henrique VIII cria a Igreja Anglicana, ele confisca as terras tomadas pela Igreja Católica da nobreza e entrega de volta à nobreza, tá? Os templos e as cerimônias na Igreja Anglicana são bastante luxuosas, né? O calvinismo. O calvinismo é uma outra forma da reforma, uma outra religião criada com a reforma religiosa, né? Que tem como líder João Calvino, tá? Ele é reprimido na França e ele faz uma difusão da religião calvinista na Suíça. Ele acredita na predestinação absoluta, ou seja, as pessoas são salvas por aquilo que elas fazem na Terra, certo? E João Calvino também, ele vai criticar o enriquecimento da Igreja Católica, porque ele diz que as pessoas precisam trabalhar para enriquecer-se. A Igreja calvinista, ela prega isso, né? Que as pessoas devem enriquecer através do trabalho, né? E o trabalho, quem dá para as pessoas é Deus, né? Então, através do trabalho que é dado por Deus às pessoas se enriquecem. Aí sim é que as pessoas possam dar valor àquilo que têm, passam a dar valor àquilo que têm, né? Existiram umas mudanças feitas, então, nessa questão da religião, né? Na questão da Igreja Católica e na Igreja Protestante. A Igreja Católica, percebendo, né, que estava perdendo fiéis, ela vai fazer a contra-reforma. O que seria a contra-reforma? Seria a igreja conquistando novamente aqueles fiéis que ela havia perdido para as igrejas protestantes que se criaram na época. Tá? Então, as críticas à reforma seriam a perseguição aos católicos, a violência física, a conversão às novas religiões por interesse econômico e a imposição do protestantismo ao povo. A Igreja Católica, então, com medo, né, de perder os fiéis, ela faz essa reforma católica por conta aí da perda dos fiéis, né? Ela vai se reorganizar e se fortalecer, né? Vai haver um concílio, uma reunião na cidade de Trento, né? Onde serão debatidos desse concílio, nessa reunião, as mudanças que a Igreja Católica deverá fazer
para recuperar os fiéis que se perderam. Tá? Então, vai haver, através do Concílio de Trento, vai se chegar à conclusão de que a Igreja Católica tenha que acabar com a venda de indulgências e de relíquias. Ou seja, ela tem que acabar com a venda do perdão dos pecados. Né? As pessoas, a partir de agora, não vão mais pagar para serem perdoadas dos seus pecados. Né? Ela vai se reorganizar através da Inquisição. Vai criar o Index, tá? E vai atuar, a fazer com que os jesuítas passem a ter uma atuação mais acirrada nas colônias que são conquistadas, né, através aí das grandes navegações, por exemplo. Tá? Bem, há uma condenação também das heresias. Né? O que seriam as heresias? As verdades que seriam ditas pelas pessoas contra a Igreja Católica. A Igreja Católica vai condenar essas pessoas, vai perseguir essas pessoas que falam contra ela, né? Que seriam as chamadas heresias. Tá? Essas pessoas que falam contra a Igreja Católica, elas seriam punidas através do Tribunal do Santo Ofício. Tá? Essa punição seria até mesmo as pessoas serem levadas à fogueira, né? Através do Tribunal do Santo Ofício, que foi um tribunal criado pela própria Igreja Católica. Bem, hoje nós vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos fazer os exercícios relacionados à reforma e à contra-reforma. E aí, através dos exercícios, nós vamos explicando e tirando as dúvidas que porventura vão surgindo. Tá? Então, na semana que vem, o nosso encontro será pela plataforma Zoom, no horário pré-estabelecido que a gente vai fixar no grupo do Zap para vocês. Tá? Então, até a semana que vem. Fiquem com Deus.